Em junho de 2020, durante a pandemia, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. 5 anos depois, o julgamento da DPF 635, a chamada DPF das favelas, avançou. E Fachin, que é o relator da ação e cobrava medidas mais duras para conter a violência policial, agora diz que o Estado fluminense está no caminho do ideal constitucional. Com esse novo entendimento, o STF autorizou a Polícia Federal a atuar diretamente nas investigações no Rio, sobretudo contra facções de alcance interestadual e internacional. Além disso, um grupo de trabalho comandado pelo Conselho Nacional do Ministério Público vai ser criado para fiscalizar a violência policial. Desde 2020, quando Fachin determinou uma série de medidas, o número de mortes em todo o estado caiu. Naquele momento, as operações policiais aconteciam durante a pandemia. Foi estabelecido o uso obrigatório de câmeras corporais, a proibição de operações perto de escolas e hospitais, além de limitar o uso de helicópteros. Segundo um levantamento da Universidade Federal Fluminense, só em 2020, 288 vidas foram poupadas nas comunidades. E houve uma queda de 52% nas mortes por intervenção policial, segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu vou conversar com o professor e sociólogo Daniel Hirata. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com você. Professor, antes de começar a nossa conversa, a gente teve esse julgamento sobre o ADPF das favelas começando em 2019, que era um contexto em que a letalidade policial estava muito grande, principalmente no Rio de Janeiro. Então, o que ficou estabelecido agora? A gente teve o resultado de homologação parcial. Então, o que isso significa? E eu pergunto de duas perspectivas, né? A perspectiva da letalidade policial, mas também para tentar retomar essas áreas que são ocupadas pelo crime organizado há bastante tempo. Então, Gabriela, realmente, quando essa ação teve início, em 2019, o que nós tínhamos era um governador, o governador Wilson Witzel, que ficou muito conhecido pelaquela frase dele de dar o tiro na cabecinha, né? Como se isso fosse eficaz para o enfrentamento das organizações criminais do Rio de Janeiro. Então, com o estímulo do governador do estado, nós chegamos aí a 1.814 mortos em 2019. Foi quando essa ação inicia-se no STF, e de lá para cá nós tivemos uma redução de 61%. O ano passado, 2024, foram 699 mortes. Então, uma redução bastante expressiva, que já vinha sendo percebida pelas medidas cautelares que foram sendo deferidas ao longo desses 5 anos, né? Proteção das unidades de saúde e educação, que caiu agora na decisão, enfim, uma série de medidas que ajudaram a reduzir a letalidade policial, e é bom dizer que os principais indicadores associados às operações policiais, que é o objeto dessa ação, não tiveram nenhum aumento, né? Os indicadores criminais, eu quero dizer. Portanto, essa relação entre respeito a garantias e direitos e enfrentamento do crime se mostrou não oposta, mas, na verdade, convergente. E eu acredito muito que forças policiais atuando dentro dos limites legais, seguindo parâmetros determinados, elas são menos suscetíveis, por exemplo, a atuar de forma corrupta e portanto, de ter relações com a criminalidade organizada. São menos afeitas à brutalidade e mais a uma atuação investigativa inteligente. Portanto, me parece que essa foi a sinalização do Supremo Tribunal Federal, foi um voto
de consenso, né? Ou seja, o tribunal quis mostrar que estava unido frente a uma questão que reiteradamente foi dito pelos ministros, que era uma ação das mais importantes que já ocorreram naquele tribunal, né, no nosso Tribunal Constitucional, o STF. E aí nós temos um balanço aí, né, sobre coisas que me parece que são positivas, outras nem tanto, outras bastante ruins, mas enfim, é um conjunto de decisões, né, porque esses processos de litígio estruturais é um pouco como se fosse o judiciário atuando na implementação de medidas frente ao que se chama de um estado de coisa inconstitucional, ou seja, algum problema muito grave que precisa ser sanado. Eu acho importante, professor, quando o senhor fala a respeito, por exemplo, da atuação policial. Acho que uma das determinações do Supremo é a respeito das câmeras, da instalação de câmeras nas viaturas policiais. Essa é uma medida que a gente já teve algumas implementações, por exemplo, em fardas e que que atuaram para diminuir a letalidade policial. Só que tem algumas críticas, né, em relação a os policiais terem a autonomia de desligar e ligar quando querem, enfim. Como que deve ser a aplicação dessas câmeras? E acho que vale a pena a gente falar também do acompanhamento dessa história, porque também foi uma discussão dentro do Supremo. Não somente das câmeras, mas de todo o processo dessas medidas, né, para acompanhar se essas medidas estão sendo cumpridas de fato, e quem vai coordenar isso é o Conselho Nacional do Ministério Público. Sim, veja, essa questão das câmeras aqui no Rio de Janeiro, elas foram instaladas nas fardas por medida judicial no âmbito da DPF 635, né? Ou seja, a instalação das bodycams aqui no Rio de Janeiro, que são bodycams de gravação ininterrupta, né, diferente do caso de São Paulo, né, quando passou-se para um modelo no qual os policiais têm essa possibilidade de ligar e desligar as câmeras. Isso foi feito aqui no Rio de Janeiro, por decisão judicial, no âmbito da DPF 635, e é bom dizer que essa instalação demorou um certo tempo, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro não cumpriu o prazo algumas vezes, mas temos que reconhecer que as câmeras foram instaladas, em sua maioria, na Polícia Militar, inclusive nos batalhões especiais, porque essa era uma grande discussão à época, né? Enfim, o BOP, o ABAC, o Batalhão de Choque, enfim, todos eles também têm as câmeras instaladas nas fardas. E uma coisa fundamental, que a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, ela atua de forma ostensiva. Nós temos a Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, que precisa também instalar as câmeras, porque ela atua não só como polícia judiciária, mas também como policiamento ostensivo e repressivo, né? E nesta última decisão agora, de ontem, nós tivemos a reiteração dos ministros para que a Polícia Civil, finalmente, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não instalou as câmeras, né? Que a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve instalar as câmeras. Então, a Coordenadoria de Recursos Especiais, que nós sabemos, né, que tem uma letalidade por operação maior do que a do BOP, né, ela vai ser obrigada a utilizar as câmeras, e isso é muito bom para os próprios policiais, né, Gabriela? É bom para os policiais que atuam corretamente, porque produz-se provas de que mesmo quando é necessário o uso da força letal, né, enfim, o policial estava agindo corretamente. Então, isso dá um amparo, uma segurança jurídica para o policial, que é uma coisa muito importante. Né, o próprio policial. Protege o policial. Agora, claro que não vai proteger o policial que age de forma indevida, incorreta, abusiva com relação ao uso da força, e nesse sentido quem está sendo protegido é a sociedade, né? Enfim, as pessoas que são alvos dessas ações, muitas vezes. Então, quer dizer, acho que essa medida que já vem sendo construída no âmbito da DPF 635 se aprofunda com a instalação das viaturas também. Isso era uma lei estadual já de muitos anos que não vinha sendo cumprida. Acho que agora o STF reforça essa necessidade, é importante, né? E com relação ao comitê de monitoramento, eu acho que, enfim, ela é parte decisiva disso tudo. Porque nesses litígios estruturais, como é o caso da DPF 635, há a previsão de implementação das medidas. Então, há um plano de redução da letalidade policial, um conjunto de medidas que compõem esse plano, e se nós não tivermos, né, o devido monitoramento
da implementação dessas decisões, pode ser que tudo isso já nasça letra morta, né? Havia uma certa resistência à criação desse comitê, né? Mas é preciso deixar bem claro, né? Esse comitê ele não subtrai do Ministério Público as suas prerrogativas institucionais de controle externo da atividade policial. O que está sendo monitorado é uma decisão judicial. Não se está, de maneira nenhuma, invadindo de forma indevida as atribuições, reitero, constitucionais do Ministério Público de controle externo, né? Isso aqui, na verdade, é um espaço que vai ser, me parece, né? Não temos muitas informações até o momento, mas parece que vai ser um espaço plural para que essas medidas sejam acompanhadas, munidas de informações, enfim, para poder reportar ao Supremo Tribunal Federal como é que as decisões estão sendo cumpridas. Professor, tem um ponto importante que, enfim, tem pontos de crítica dessa DPF aprovada, como, por exemplo, a perda da proteção ao perímetro das unidades de educação e de saúde, né? E esse, eu digo que é um ponto importante porque a gente está falando da proteção de crianças durante essas operações. A gente teve diversos casos, alguns são simbólicos, como o caso da Agatha Félix, em 2019, que morreu também numa operação no Complexo do Alemão. Enfim, qual é o ponto dessa história? Como é que era antes? Como é que fica agora? Eu acho que, assim, isso, eu confesso para você, Gabriela, que esse foi um ponto de decisão que me deixou, assim, com muita tristeza, né? Enfim, porque nós temos que proteger as crianças e adolescentes do Rio de Janeiro. Não é possível a gente seguir com as estatísticas de crianças e adolescentes mortos, vítimas em operações que são produzidas pelo próprio Estado, que deveria proteger essas crianças e esses adolescentes. É uma coisa assim que realmente assim, eu não consigo conceber como é que essa decisão foi feita, né? Ou seja, no âmbito da DPF 65, nunca se proibiu a realização de operações policiais, como se propalou aqui e ali de forma ou equivocada ou invocando ao erro, né? Enfim. Um dos pontos importantes dessa ação era tornar as operações policiais mais seguras. Como eu disse anteriormente, isso vem acontecendo. E parte disso deriva das câmeras corporais, como nós falamos anteriormente, e parte dessa proteção dos perímetros escolares, né? Primeiro houve a proibição da utilização das escolas como base operacional e segundo a proteção do perímetro escolar. Qual que é o ponto, né? Enfim, o que argumenta-se é que as escolas estariam se tornando zonas de exclusão da presença de policiais, né? Me parece que a questão foi colocada de forma indevida, porque a decisão dizia de proteção. Então, a proteção exige que as crianças lá dentro não estejam largadas, né? Enfim, na mão de traficantes, ou que não vão ter... O Estado não pode se fazer presente ali, era imaginar como essa proteção iria ocorrer. Claro, havia uma dificuldade técnica, eu participei de algumas discussões relativas a elas, que era estabelecer o que seria esse perímetro, né, de modo a não inviabilizar a realização de operações em todas as favelas. Nós temos muitas escolas, né, o Estado está presente em muitos lugares, em muitas favelas do Rio de Janeiro, com escolas, com creches, com unidades de educação em geral. Isso é muito importante. Então, o perímetro não poderia ser muito grande para não impedir operações policiais nessas favelas como um todo. Mas isso poderia ter sido contornado tecnicamente de muitas maneiras. Vou fazer uma pausa bem rapidinha na conversa com o professor para te lembrar que a gente vai ter o nosso Investidor Mestre 2.0, que é uma nova fase do Investidor Mestre, em que o Edu vai ensinar como a gente pode aprender a investir. Essa é para você também que não entende nada sobre o assunto, para você que nunca nem abriu uma poupança. Tá tudo bem, a gente vai aprender a investir do zero, sem cair nas armadilhas dos bancos.
e conquistar a sua liberdade financeira. Então, anota aí na tua agenda, no dia 15, que é uma terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter a aula para inaugurar o Investidor Mestre. Vai em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, é de graça, vale a pena, você vai perder 2 segundos do seu tempo para aprender a investir. Vamos lá voltar para a nossa conversa? E tem a questão das ambulâncias também durante essas operações policiais que também estão gerando muita discussão. E eu queria que o senhor ajudasse a gente a compreender e explicar, porque também é uma discussão sensível dentro da DPF. Então, esses são os 2 pontos que realmente não é possível, do meu ponto de vista, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, né? Acho que nós avançamos em várias áreas, né? Agora, eles restringiram, havia a decisão liminar dizia que as operações policiais necessitavam de ambulâncias para acontecer. Eu acho que isso é absolutamente normal. Tem operações que mobilizam mais de 150 homens, armados com fuzis, há veículos blindados, né? Por vezes 2, 3 caveirões blindados, cada caveirão pode comportar de 12, 18 homens com fuzis, enfim, e mais as guarnições que entram por terra, enfim, são muitas pessoas armadas entrando em lugares densamente povoados e com a presença de grupos armados. Então, assim, me parece que é de absoluto bom senso a necessidade de você ter uma ambulância e uma ação tão sensível assim, mobilizada pelo Estado, enfim, pelo Estado. A decisão do STF limita a obrigatoriedade da presença das ambulâncias somente para as operações planejadas. As operações emergenciais não necessitariam ter ambulâncias. Veja, se consegue se mobilizar os homens para realizar uma incursão em uma favela, não é possível que a gente não consiga mobilizar também a presença de uma ambulância, né? Então, durante aquela troca de tiros tão cerrada que acontece por vezes no Rio de Janeiro, né? Só quem mora aqui sabe muito bem como é que são essas coisas. Não é possível que nós não tenhamos uma ambulância para atender de prontidão um morador que foi atingido, uma pessoa de idade que foi atingida, ou uma criança, como nós falamos. É uma questão puramente de redução de danos. Nós não estamos aqui nem no nível de discussão de mérito sobre a questão das operações em geral, as operações como instrumento preferencial da ação pública, enfim, nós estamos aqui pura e simplesmente num ponto que é relativo assim, como é que a gente reduz os danos dessas operações, porque eu não consigo aceitar a ideia, né, de que uma pessoa morta é um efeito colateral, né? Eu não consigo ver dessa maneira a morte de uma pessoa, né? Mas no mínimo, né, o que eu acho que nós temos que estar consciente de que, sendo uma atividade realizada com esse potencial de risco à vida, é necessário, obviamente, a presença de ambulâncias, né? Esse ponto de que não tem nem muito o que dizer, né, Gabriela? É muito complicado essa questão. Mudou também um outro aspecto, professor. Agora eu vou perguntar sobre a comunicação prévia, mas também quero te deixar à vontade para elencar pontos que o senhor ache, tanto esses 2 que a gente discutiu, que são de alguma forma um retrocesso, mas também medidas que podem contribuir do ponto de vista dos direitos humanos e também do combate ao crime. Mas um que levantou muita discussão foi a comunicação prévia, né? Porque antes era preciso avisar a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, levando em consideração, por exemplo, o caso de uma escola. Se considerava avisar a direção, por exemplo, essa pessoa que tem informação de que vai acontecer a operação, ela poderia ser questionada por um traficante, a vida dela poderia estar em risco, enfim. Essas discussões foram colocadas e esse cenário agora também está diferente com esse julgamento. Então, eu te pergunto exatamente sobre a comunicação e também queria te ouvir sobre os pontos que você considera mais importantes, mais relevantes. Eu acho que há sempre possibilidade de criar um sistema de comunicação que permita uma preparação ali das escolas, né, para atuarem em protocolos de segurança para as crianças que ali estudam, né, enfim. Eu não sei o quanto, né, essa ideia de que os diretores ou as diretoras, né, enfim, estariam com a vida em risco, quantas diretoras e diretores foram perguntados sobre esse ponto.
Foram perguntados mesmo? Quem é que está dizendo que os diretores correm risco? Né? Enfim, essas são perguntas importantes porque elas aparecem assim, né? E quem enuncia a afirmação é importante que diga exatamente de onde está vindo. Não estou falando de você, Gabriela. Você está aqui colocando coisas que foram ditas por autoridades, né, Isso. públicas do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, estou Uhum. me referindo a essas autoridades. Né? Enfim, essas autoridades elas conversaram com as diretoras das escolas. Qual foi o retorno que elas tiveram com relação, né, à comunicação? As diretoras acham positivo poder se preparar para que, sabe, quer dizer, a segurança pública ela é uma área tão dominante, né, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, né, uma das pastas mais ricas, bem mais do que a educação, por exemplo, né? Ela é tão dominante que, por vezes, decisões são tomadas em áreas diversas, sem que a gente tenha exatamente, né, enfim, uma conversa mais próxima com aqueles profissionais que não são da segurança pública, mas são afetados pela segurança pública. Então, por exemplo, toda a área de educação ela é fortemente afetada no Rio de Janeiro. Nós temos impactos não só da atividade policial, né, do conflito armado como um todo no Rio de Janeiro. Bom dizer, né, não se trata de dizer que os policiais e as operações são os únicos responsáveis. O controle territorial armado do Rio de Janeiro produz impactos na educação que são evidentes, né? Mas essas pessoas elas têm que estar incluídas nessa conversa. Eu acho fundamental que, por exemplo, o Comitê de Monitoramento utilize indicadores não só da segurança pública para avaliar o sucesso da implementação das medidas, mas também indicadores de outras áreas, né? Ou seja, se nós temos aqui, e isso já foi demonstrado em pesquisas, né, enfim, um impacto, por exemplo, na performance escolar de crianças que moram em áreas conflagradas, nós temos que ver se essa performance escolar está melhorando através das medidas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, Gabriela, é que eu acho que é importante, como a segurança pública ela impacta outras áreas, é importante que as outras áreas possam também se pronunciar a respeito desses impactos, sabe? E segurança pública também é uma ciência, né, professor? Também deveria ser aplicada com base em estudos, em pesquisas, né, em evidência científica. Isso é o que eu e meu grupo nós lutamos há anos, né? Enfim, de que veja, as pesquisas elas não vão indicar ao gestor, ao político o que eles têm que fazer, né? Porque se eu pensasse dessa maneira eu seria um tecnocrata, mas as pesquisas elas podem ajudar na tomada de decisões, né? Porque muitas vezes o representante político, que é quem tem a legitimidade, foi a pessoa eleita e a pessoa que, portanto, deveria ser capaz de decidir os rumos do Estado e da sociedade, né? Essa pessoa, quando ela tem a ciência como conselheira, quando ela tem dados, né, enfim, isso ajuda nessa tomada de decisões. Porque muitas vezes o puro impressionismo nos trai, nos engana, né? Enfim, é claro que a experiência profissional de vários pontos de vista ela é fundamental para o gestor escutar, ver quem está trabalhando na ponta, ver como é que supera, qual o retorno que essas pessoas que estão ali no dia a dia elas têm. Agora, também é importante a análise baseada em dados, em evidências, né? Enfim, é uma composição de coisas que deveria ser conselheira nessas horas, né? Enfim, mas isso, na área de segurança pública, infelizmente, é particularmente problemático, né? Nós temos aí, por exemplo, na área da saúde, na própria área da educação, nós temos isso muito mais bem estabelecido, né? Enfim, mas na segurança pública, infelizmente, nós temos aí uma pobreza, né, de dados e evidências, um nível de discussão que é realmente bastante baixo. Sem dúvida. E aí, só para complementar a segunda parte da pergunta, sobre as medidas que o senhor considera que são um avanço importante na ADPF. Acho que nós temos aí, por exemplo, a indicação da presença da Polícia Federal e da Coaf no Rio de Janeiro. Acho que isso é fundamental, porque são dois órgãos, né, enfim, que já se demonstraram de alto nível e competência em outras oportunidades. A Polícia Federal tem feito um trabalho aqui no Rio de Janeiro que é realmente exemplar, né? Enfim, vou fazer uma comparação aqui, né? Enfim, a Polícia Federal ela faz uma operação
mirando, por exemplo, o tráfico de armas e apreende de uma vez 100, 150, 200 fuzis, né? Enfim, por quê? Porque a Polícia Federal ela atua de forma investigativa e vai fazer a operação policial para apreender aquelas armas, né? Enfim. E não fica ali fazendo operações policiais custosíssimas, pegando droga no varejo, ali, uma droga por operação, uma arma por operação e etc. Né? Enfim, a Polícia Federal se demonstrou muito competente, por exemplo, no desbaratamento do caso envolvendo a morte de Marielle Franco e vários outros casos. Então, a presença da Polícia Federal é muito bem-vinda no Rio de Janeiro, assim como da COAF, para a gente poder rastrear as movimentações financeiras, né? A COAF é um instrumento muito poderoso para a gente chegar nos lugares onde normalmente é mais difícil, ou seja, as posições de comando, de lavagem de dinheiro, né? Parte do crime não acontece só em favelas e periferias urbanas e que pouco é atingida, né, na maior parte das vezes. Então isso acho que é um avanço bastante importante, assim como eu acho que é importante também destacar o detalhamento que foi feito com relação à realização das perícias e da atuação da polícia científica. No Rio de Janeiro, infelizmente, a polícia científica não tem a autonomia necessária para realizar o seu trabalho, né? Então, a polícia científica ela é uma coordenação dentro da Polícia Civil, isso não é o ideal, né? Os protocolos internacionais sempre dizem que isso não é o ideal, né? Então, por exemplo, você pode ter o caso, como a gente estava falando aqui, da Coordenadoria de Recursos Especiais. A Coordenadoria de Recursos Especiais faz uma operação, há pessoas que são mortas, e aí quem vai fazer a perícia daquele local, a necropsia, etc., é uma coordenação da mesma instituição. Então isso é bastante problemático. Não foi resolvido com a DPF, mas nós tivemos avanços importantes, há coisas que são tecnicamente muito relevantes, sabe? Parece pouco, mas, por exemplo, o registro fotográfico, né, da perícia de local e também do exame de necropsia, eles são fundamentais para que a gente possa fazer uma avaliação mais pormenorizada dos laudos forenses no momento posterior, né? Isso é um protocolo bastante básico e que no Rio de Janeiro ainda havia dificuldade de ser cumprido. Enfim, há uma previsão de investimentos da Polícia Científica. Então, em que se pese, né, a Polícia Científica ainda não ter a devida autonomia financeira, funcional e administrativa, ao menos ela tem alguns protocolos previstos em lei, né, enfim, e que agora vão estar mais explícitos, né, enfim. E, por fim, acho que um ponto fundamental é a atribuição ao Ministério Público de atuar nos casos da letalidade policial de forma independente. Isso aí é uma questão também, como eu disse, bastante básica, né? Enfim, aquele agente que pratica a morte não pode ser o mesmo que investiga. Então, o Ministério Público, ele agora tem essa atribuição que já havia sido prevista, mas o Supremo chancela mais uma vez isso. Então, veja que nós temos um conjunto de pontos que vão incidir certamente no Rio de Janeiro para um avanço no enfrentamento da criminalidade organizada, mas, como eu disse, de forma técnica, com uma boa perícia, com policiais que atuam de forma investigativa, com agências de investigação, de modo que eu acho que nisso o Supremo acertou bastante, né, a gente poder sinalizar de que segurança pública se faz com preparo, com transparência, com eficácia, com investigação. E aí eu acho que esses são os sinais que foram dados aí para o Estado do Rio de Janeiro. A ver agora como isso vai ser implementado, né? Porque nós terminamos a fase do julgamento ontem, agora nós vamos entrar na etapa mais importante, que é a implementação. Que é a aplicação, né? Exatamente, professor. Essa decisão aqui, só para reforçar o que diz o professor, determinou que vai ter uma equipe exclusiva, permanente na Polícia Federal, né, para produzir inteligência sobre grupos criminosos, facções, e aí o COAF e a Receita Federal entram nessa história também, que o professor ressalta aqui, né, para participar, né, e dar a máxima prioridade das diligências nesse processo todo. Professor Daniel Hirata, um prazer te receber aqui, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, fico às ordens aqui, Gabriela. Até mais.
Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E você pode ouvir um Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia também. Até amanhã. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.